Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Obreiro Marcos Paulo. Sim, esse sou eu. E hoje nós vamos ter uma videoaula extremamente importante. Então pega sua caneta, já pega também seu caderno e começa a anotar. Hoje nós iremos falar sobre o juízo final. Então se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente e se inscreva para você não perder nenhuma videoaula dessas. Então lá iremos nós para essa nova videoaula. Lembrando, claro, essa videoaula é baseada no que eu aprendi na minha igreja, também ver com o Bispo Djalma e também com o nosso querido pastor Eliseu Rodrigues, que é um pastor que eu considero bastante. Então fique ligado nesse vídeo que será extremamente edificante para a sua vida. E vamos lá. A primeira coisa que você deve saber é que iremos nos basear em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Você deve entender que o livro do Apocalipse ele foi escrito por João enquanto estava preso na ilha de Patmos. E esse livro do Apocalipse significa nada mais nada menos que a revelação de Deus a João. Apesar de muitos cristãos e muitas pessoas terem medo do Apocalipse, para a igreja é algo extremamente importante, se não o fato mais importante para a igreja. Esse livro do Apocalipse foi escrito em um tempo difícil, é um tempo de perseguição, é um tempo de mortes cristãs, porque nenhum cristão estava se ajoelhando diante do imperador, que se chamava a si próprio de Deus e Senhor e requeria de todas as pessoas, incluindo os cristãos, a adoração. O livro do Apocalipse ele trata da história daqueles tempos, dos tempos futuros, através de símbolos e também de visões. Porque dessas formas, os perseguidores não entendiam a mensagem e os leitores não corriam o risco de serem presos. Depois que você entende essa introdução, nós vamos agora partir para o desenvolvimento, para que você venha entender mais profundamente sobre isso. Então já pega essa caneta e seu caderno e comece a anotar aí. Primeiro ponto que você deve entender: o livro do Apocalipse é o livro que mostra Cristo soberano, Cristo sobre todos e Cristo todo-poderoso. É o livro que a palavra trono ela aparece mais vezes, para você compreender e entender o quão sério isso é. É o livro que revela a derrota de Satanás e também a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. É o livro que mostra a derrota de Satanás e também a vitória da igreja. Apocalipse 20 mostra o diabo preso e essa é a penúltima menção de Satanás na Bíblia. E no versículo 2 nós vemos alguns nomes que são dados a ele. Entre eles estão o dragão, a antiga serpente, Satanás e também diabo. E um anjo que não tem nenhum nome citado na Bíblia, ele vai lá e luta contra Satanás, um ser que tem 4 nomes, e o prende. Observe, um ser de 4 nomes é derrotado contra um anjo que não tem nome. Porque esse anjo que não tem nome está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Então, por mais que Satanás tenha 20 nomes, quantos quer que seja, Deus ele sempre vai ter os anjos do servo mais poderoso que ele. Então, nesse exato momento, esse anjo prende Satanás. A partir do momento que o diabo for preso, ele vai ficar acorrentado ali por 1000 anos. E no versículo 4 nós vemos a igreja em tronos, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, que como Paulo diz, que nós iremos julgar até os anjos caídos. Iremos ter uma grande responsabilidade. E os que no período da grande tribulação morrerão para terem uma chance de salvação, eles serão ressuscitados e ainda se juntarão à igreja e aos apóstolos também para o julgamento. No versículo 5 nós vemos o restante dos mortos, que não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. O juízo final acontecerá 1007 anos depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja será arrebatada, e aqui na terra vão ter 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Depois disso, a igreja descerá com Cristo, como nós vemos em Apocalipse capítulo 19. A descida da igreja com Cristo será visível. O anticristo ele estará cercando Israel, juntamente com outras nações, porque nesse momento Israel terá quebrado a aliança com o anticristo. Então, nesse exato momento, as nações irão estar contra Israel, irão tentar derrotar Israel. Mas justamente aí que a igreja vai descer com Cristo em defesa de Israel. Observe as armas apontadas para o povo de Israel, e Cristo desce com a igreja em defesa, e pelo sopro de Cristo, Cristo os derrotará. Pelo sopro da boca de Cristo, a igreja será vencedora, Israel será defendida, e os seus perseguidores serão derrotados. No versículo 4, nós iremos descer, iremos reinar com Cristo aqui durante 1000 anos, será justamente o milênio. Será um período de paz, não de eternidade, para você passarem a conhecer a Cristo no milênio. Ainda não, porque novos céus e nova terra só depois do milênio. Então quem passar a conhecer Cristo durante o milênio, durante o governo de Cristo aqui na terra, não será um período de eternidade para eles, porque novos céus e nova terra serão apenas depois do milênio. Então frise bastante isso para que você possa compreender
todo o estudo do dia de hoje. Depois de 1000 anos, o diabo será solto. Perceba, de 1000 anos de Cristo reinando e o diabo preso. E agora ele será solto e ainda vai tentar seduzir os santos contra Cristo. E mesmo com a abundância, mesmo com a paz, mesmo com a restauração, como a terra vai estar praticamente perfeita, porque Cristo vai estar reinando aqui, mesmo assim ainda terão homens, terão pessoas que irão se deixar seduzir por Satanás e não vão aceitar o governo de Cristo aqui na terra e nem da igreja. Então vai ser um teste para o coração dos homens, porque vai ser a última chance que eles vão ter de escolha. Vida eterna ou perdição eterna? Jesus ou o diabo? Qual será a sua escolha? Nesse período, ainda aqueles que morrem em seus pecados não irão ressuscitar. Os que ressuscitaram, como diz no versículo 4, são aqueles que morreram no período da grande tribulação, não no período do milênio. A igreja que desce no capítulo 19 reina com Cristo e assume tronos e também governa. No versículo 5 diz que o restante dos mortos ainda não ressuscitaram. Aqui João está falando justamente do milênio. E esses mortos, ou seja, os que morreram em seus pecados, permanecem mortos. Porque isso é para confirmar o que Daniel falou lá em Daniel capítulo 12. Que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a perdição eterna. Infelizmente. E são justamente esses os quais Daniel fala. Então essas pessoas, após a soltura de Satanás, elas se unirão a ele e cercarão o arraial dos santos, cercarão a igreja, onde é a nova Jerusalém que desce do céu e vai se estabelecer sobre a Jerusalém atual. A igreja com o corpo glorificado terá acesso às duas Jerusaléns. O diabo cercará o arraial dos santos com o intuito de vingança, que é o que ele busca até os dias de hoje e vai também buscar lá no futuro. E neste momento, o Deus de Elias, o meu e o seu Deus, ele vai mandar fogo do céu e vai consumir todos aqueles que estão indo contra a igreja, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Como nós vemos no versículo 9, vai descer fogo do céu e os consumirá. E o diabo que os enganou, perceba que ele permanece sendo enganador, desde Gênesis lá no capítulo 3. O diabo que os enganou no versículo 10 será lançado dentro do lago de fogo. E essa é a última menção do diabo na Bíblia e também no livro do Apocalipse. E é uma menção de derrota. Glória a Deus, aleluia. O diabo derrotado vai ser lançado lá no lago de fogo, onde já se encontram lá no lago de fogo o falso profeta e também o anticristo. O falso profeta e o anticristo eles foram lançados no lago de fogo no capítulo 19. E agora o diabo vai lá para fazer companhia a eles, os derrotados. Então observe, o diabo, 1000 anos preso numa prisão separada, depois solto, engana aqueles que querem o seu governo para se unir contra a igreja e contra Cristo. Desce fogo do céu, consome todos os seus aliados. E nesse exato momento ele é lançado um lago de fogo eterno. E a Bíblia diz que serão atormentados eles de dia e de noite pelo século dos séculos. O diabo que hoje atormenta, também será atormentado lá no futuro. E irá colher tudo aquilo que ele plantou. E perceba que João ele conjuga o verbo no passado e também no futuro. Porque João ele está na dimensão da eternidade. E na eternidade, o ontem, o hoje e o amanhã são a mesma coisa. O ontem e hoje, o amanhã, na eternidade, são a mesma coisa. Ele vê os 3 tempos de uma só vez na eternidade. Quando ele usa a expressão futura, é para entendermos que ainda acontecerá. João tem tanta certeza do que vai acontecer, que ao registrar esse momento, ele registra como se já tivesse acontecido. Porque os 3 tempos na eternidade, lembre-se, são a mesma coisa. Mas isto é algo que ainda irá acontecer. Mas João tem tanta certeza do que ele está vendo que ele escreve como se já tivesse acontecido. De tão real que está sendo a sua experiência. E que realmente é real. Mas é uma visão tão tremenda e tão profunda que ele registra desta forma. E no momento que o diabo é lançado no lago de fogo, é aí que entra o grande trono branco. É visto o grande trono branco. O grande trono branco não é para crente, não é para cristão. Pois os que são chamados de mortos, mesmo ressuscitados, continuam sendo chamados de mortos, porque estão separados da vida com Deus, coisa que a igreja não está. A igreja, quando foi ressuscitada, não foi chamada de morta, mas sim vivos, ressuscitados. E aqui os mortos, após serem ressuscitados, continuam sendo chamados de mortos. Foi o que eu falei lá em Daniel. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a perdição eterna. E esses são os que estão separados da vida para com Cristo.
O julgamento para a igreja não será no trono branco, não, e não no juízo final. Não. O julgamento para a igreja será no tribunal de Cristo, mas não é julgamento para a salvação, porque se chegou lá no tribunal de Cristo, a igreja já está salva. Será o julgamento de obras, onde a qualidade das nossas obras serão examinadas. Observe que será a qualidade das nossas obras e não a quantidade delas. Em Romanos capítulo 14, versículo 10, Paulo diz que os irmãos comparecerão no tribunal de Cristo. Os irmãos comparecerão e não os ímpios, deixando claro e provando mais uma vez que o julgamento não é para os cristãos, mas sim para os ímpios. A Bíblia diz que nós temos que nos examinar, como está escrito lá a respeito da ceia, para nós fazermos um auto-julgamento de nós mesmos. E que Deus, Ele não nos julga com o mundo. Deus, Ele não nos julga com o mundo. Se Deus não nos julga com os ímpios, então não estaremos sendo julgados no dia do juízo final. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, para examinarmos a nós mesmos. E Salmo capítulo 9, versículo 7 a 8, que Deus não julga os seus juntamente com os outros. Os ressuscitados agora estão de pé diante do grande juiz, que é o próprio Cristo. O trono é grande porque milhares e milhares de pessoas estarão sendo julgadas. E o trono é branco porque aquele que está o julgando, que é o Cristo, ele é santo, juiz, e as testemunhas também são santas. E os livros que estão registrados ali estão registrados com santidade. Então agora que você entendeu essa parte 1, essa primeira parte, curte, compartilha, comenta. Fica ligado aí, me segue também nas redes sociais, que lá tem muito conteúdo, que você venha ser edificado por essas palavras. Fique ligado que vai ter a parte 2 dando continuidade ao juízo final, para que esse vídeo não fique muito longo. Então na parte 1 você entendeu sobre essas questões e que o trono é branco porque o juiz é santo, as testemunhas são santas e os livros são registrados com santidade. Iremos dar continuidade a respeito do juízo final no próximo vídeo. Então fique ligado, se inscreva para não perder. Até a próxima.